Bom, pessoal, bom dia. A gente vai bater um papo aí hoje sobre microserviços, né? E dar uma olhada numa abordagem como que é feito com Docker e o framework em Java em Spring Boot, né? É uma tecnologia que a gente usa bastante lá na empresa e a gente vai dar uma conversadinha sobre isso, né? Bom, quem sou eu, né? Meu nome é Rafael Faito, né? Eu atuo há 9 anos na área de desenvolvimento, dos quais 8,5 são pela Logic, né? A empresa que está no logotipo aí, a empresa onde eu trabalho. Inclusive, a gente está com vagas lá para desenvolvimento, né? Se vocês tiverem interesse, dá uma entradinha no nosso site lá, é logicsp.com.br e, e vejam lá as vagas que a gente está. Bom, atualmente eu atuo como gerente de desenvolvimento, né? A gente tem um nome interno lá que a gente chama de Chapter Desenvolvimento. E então eu faço toda a definição de arquitetura da empresa, eu trabalho diretamente com definição de arquitetura de produto, de cliente, tudo isso eu acabo desempenhando esse papel no meu dia a dia. Sou uma pessoa extremamente exigente, né? E inclusive comigo mesmo, né? Eu sou um cara que tende a ter o máximo de desempenho comigo e com os meus pares na empresa, tá? Bom, sobre a agenda da nossa apresentação aqui. É, a apresentação vai durar mais ou menos 1h30, tá? Pode ser que eu consiga terminar um pouquinho antes aí, em 1h15. Se tiver alguma pergunta no chat, alguma coisa, a gente pode ver para responder, abrir para alguma discussão aí, tá bom? É, Então vamos lá, agenda. Eu vou propor uma pequena reflexão, né, para a gente sair um pouquinho desse mundo de TI, só uma pequena reflexão. E aí a gente vai entrar nos tópicos que a gente precisa mesmo para poder entender esse conteúdo que a gente está propondo aqui na apresentação. Então a gente vai passar por o que é um microserviço, dar uma ideia do que é. Eu não sei se todo mundo tem essa visão, mas tentar dar uma ideia disso aí. Como é uma arquitetura de microserviços, né? O que é o Spring Boot? Por que utilizar o Spring Boot, né? O que é o Docker, né? Aí vai ter um conteúdo, até fiz uma brincadeira aqui, passe o mouse para revelar o conteúdo sobre, né? Que é um tópico que eu quero deixar meio que de surpresa para a gente verificar no final aí, tá? A gente vai fazer efetivamente uma conclusão, tentando realmente trazer uma ideia de conclusão mesmo, né? E abrir um espacinho para dúvidas aí, tá bom? Bom, a reflexão que eu quero trazer para vocês é a seguinte: eu não sei se vocês conhecem esse cara aí, Mário Sérgio Cortella. É um filósofo, não tem nada a ver com a nossa área, tá? Mas é um cara bem inteligente e ele tem vários livros, várias publicações. E uma das frases que ele gosta muito é essa aí: fique idoso, mas não velho, né? Por que que ele fala isso? O cara velho, para ele, é aquele cara que acha que já sabe tudo, que já tem conhecimento de tudo que ele precisa, né? Enquanto o cara idoso é aquele cara que, mesmo com mais idade, ainda tem a gana, tem a vontade de aprender, né? Então, se a gente tá aqui num sábado, às 10h06 da manhã, a ideia é que a gente tá querendo ficar idoso e não velho, né? A gente quer fazer coisas diferentes de uma forma melhor, né? Tá bom? Então, levem isso aí pra vida de vocês, pensem nisso, tá? Eu acho que é uma coisa bem importante para quem gosta de estudar e quem trabalha na nossa área de TI, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar agora sobre o que a gente veio tratar aqui. Bom, o que é um microserviço, né? Modinha da vez, né? Escala, são perguntas aí que o pessoal faz muito. A nova bala de prata, né? São termos que a gente usa aí na área de tecnologia. Em C++ fica melhor, ou poderia ser em PHP, ou em .NET, ou em que seja, aí fica melhor. Coloque aqui sua frase de efeito. Quis fazer uma brincadeira aqui, né? Porque esse conceito de microserviço é o hype da vez, né? Então o pessoal tem muito aquela ideia de resolve tudo, é fácil, e tudo é simples, né? Mas efetivamente, vamos fazer algumas perguntas relevantes sobre microserviço. O que eu resolvo com microserviço? Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse slide, pelo seguinte: a minha ideia é responder essas perguntas durante a apresentação, tá? Então, o que eu resolvo com microserviço?
Por que que eu devo utilizar uma arquitetura em microserviço e não monolítica, aquela arquitetura tradicional que a gente tem, né? De empacotamento, de servidor de aplicação. Será que microserviço é um caminho simples, é um caminho fácil, né? Às vezes a gente tem a visão que tudo é muito simples, muito fácil, mas de repente não é tão simples assim como a gente pensa, né? Então guardem essas perguntas para a gente ir pensando nelas durante a apresentação, tá bom? Eu vou pedir desculpa, que eu tô um pouco resfriado e eu tô com um pouco de tosse, tá? Bom, então o que que é um microserviço? Eu vou dar um minuto aí para vocês lerem essa definição do nosso amigo Martin Fowler junto com James Lavis, que é a definição oficial de que é um microserviço, tá? Gostaria que vocês lessem. Vou ficar um minutinho aí em silêncio para vocês entenderem. Bom, legal, né? Ele escreve várias coisas aí, que são coisas que a gente vê no nosso dia a dia, né? Uma das coisas que eu gosto mais, assim, de ressaltar é esse trecho aqui, ó. Ele tem que ser envolto nas capacidades de negócio e ser feito de forma independente e automatizada, né? Com o mínimo centralizado de gerenciamento, né? A gente vai tentar ver esses aspectos nos próximos slides, o porquê que ele fala isso, né? Tá? Então vamos pensar aqui um pouquinho. Hoje, quando a gente vai fazer um desenvolvimento de um sistema, um software, um aplicativo que seja, uma arquitetura monolítica, a gente pega as várias features. Aqui eu representei por formas geométricas, mas poderia ser qualquer coisa. Então você tem feature quadrado, feature triângulo, bolinha, losango e assim seja. O que a gente faz com isso? A gente faz um belo num pacote, né, um EAR, um executável, um jar, um zip, como vocês queiram chamar. Isso a gente empacota, gera um único pacote e envia isso para o cliente, né? Então isso é uma arquitetura monolítica, digamos assim. Então resumindo do resumo, tá? Para a gente não se estender muito nesse assunto, que a gente tem bastante coisa interessante para falar. Qual que é a ideia do microserviço? É tentar pegar cada feature dessa e isolar ela em um único deployável. Um jar, um EAR, um executável, da forma como vocês queiram pensar. E eu digo mais, cada uma tem o seu modelo de dados, né? Então, por exemplo, a quadrado usa o modelinho ali dela, o triângulo usa dela, o bolinha e o losango compartilham um modelo de dados comum. E ainda mais do que o Fallen fala lá. Cada um pode ser feito numa tecnologia, tentando tirar o melhor possível de cada mundo. Então, por exemplo, o quadrado e o triângulo posso fazer em Java, usando uma base Oracle e Mongo, respectivamente, e o bolinha e o losango ser feito em Node e o outro em PHP, usando uma base Postgres, tentando obter de cada mundo o melhor possível, né? Então, isso, de uma forma bem simplória, é o que é o microserviço. É separar por áreas de negócio, de repente, né? É uma abordagem. As features que a gente tem dentro da nossa aplicação para que pequenos aplicativos, por que não, que são autocontidos, né, e possam se executar por si só com o seu modelo de dados, né? Então isso aqui, esse slide resume aquilo que o Fallen estava falando lá, tá bom? Quais são os principais benefícios de uma arquitetura ou de um microserviço? Primeira coisa é desacoplamento e independência funcional. Né? Desacoplamento é uma coisa bem importante, porque quando a gente pensa numa arquitetura muito grande, monolítica, às vezes uma alteração, alguma correção reflete um deploy muito grande, né? E a independência funcional quer dizer o quê? Que você pode desenvolver features, funcionalidades independentes e fazer o deploy disso separadamente também em produção, de forma a evitar problemas que você teria no caso, por exemplo, de uma funcionalidade que ela se estende por vários ramos dentro do sistema, né? Além disso, microserviço, se você vai pensar em microserviço, o pessoal já geralmente tem um termo na internet que eles falam, se você vai para microserviço, lá da forma certa, né? Então, microserviço tem que pensar já em escalonamento e replicação. E como você está pensando em módulos pequenos, isso se torna bem mais simples, tá? Implantação independente. Então, cada módulo tem que ser
possível de implantar independentemente. E com microserviços isso é mais fácil de fazer, porque você tem módulos menores. Sempre está tendo essa tecla do menor, porque o menor nesse caso é melhor, tá bom? E também permite um ambiente de desenvolvimento heterogêneo, como é o exemplo que a gente deu anteriormente. Você pode usar Java, PHP, Node, tirando do cada mundo, de cada tecnologia, a sua melhor, o seu melhor, né, digamos assim. Porque Java faz coisas melhores do que PHP em determinadas áreas, mas de repente PHP faz coisas melhores que Java em determinadas áreas. Bom, mas nem tudo são flores com microserviços, né? A gente tem vários problemas que a gente cria a partir do momento que a gente decide trabalhar num ambiente distribuído, que geralmente a gente não tinha quando a gente trabalhava num ambiente centralizado. Então, um dos primeiros problemas que a gente tem quando a gente começa a trabalhar com microserviços é a questão de logs, né? Antigamente a gente tinha todo o log centralizado numa arquitetura monolítica. Como que a gente gere log no microserviço? Porque cada microserviço vai estar deployado em uma máquina, em um ambiente, e você vai ter várias instâncias daquilo. Como você centraliza, como você gerencia esse log? É um desafio. Como gerir configuração? Microserviço, cada serviço vai ter a sua configuração de serviço. E você não vai ter mais um servidor de aplicação que você acessa, simplesmente vai lá e modifica a configuração de banco e aquilo está replicado para todo o sistema, né? Isso é um problema também. Como centralizar acesso? Antes você poderia manter tudo em HTTP Session, né? Digamos, um modo mais comum aí de centralizar acesso e garantia, segurança. E agora, como que você faz uma arquitetura microserviço? Onde cada microserviço está funcionando de forma independente, cada um deveria, em teoria, ter a sua autenticação de segurança, né? Como manter a chamada entre microserviços? Se você vai fazer um sistema em microserviços, uma aplicação em microserviços, você vai ter várias áreas funcionais se comunicando. Uma coisa que era simples, de repente, no mundo Java, ou no mundo PHP, ou Node, que você simplesmente instanciava uma classe, injetava uma dependência, como que você faz isso dentro do mundo microserviço? Porque agora você tem áreas desconexas, né? Como você trabalha com balanceamento de carga? Né? Antes você só tinha um serviço para balancear a carga, agora você tem um monte. Monitoramento. Cada serviço tem o seu ciclo de vida, o seu consumo de memória, o seu consumo de CPU, o seu consumo de HD. Como você gerencia isso? Antes você tinha, novamente, bato na tecla, a gente tinha um servidor de aplicação, um único local para você consultar, né? Segurança disso, reforçando o tópico acima, como que a gente mantém a segurança? E além de tudo, como que você gerencia a atualização de banco de dados de cada de cada microserviço, já que agora você pode ter vários modelos de dados independentes, onde cada um segue um fluxo de vida separado, né? Antes você ia lá, tinha uma única base de dados, executava um script para atualização de repente, ou usava alguma ferramenta de migration em um único local e você já atualizava todo o banco. Agora, como que você vai fazer isso, né? Então, esses são um dos principais problemas que a gente tem com microserviço, né? E além disso, e a entrega disso em produção, como que fica? Antes você fazia uma única compilação, tinha um único EAR, um único executável, um único zip. Agora, como que você faz a entrega disso em produção? Você tem 100, 200 microserviços independentes. Você vai fazer cada um de uma forma independente em entrega? A gente precisa pensar numa resolução para esse tipo de problema também, né? Então, e agora? Né? Aí, calma, agora a gente vai melhorar. Isso aqui é uma arquitetura de microserviços. É um pouco como, como eu tenho na minha vida, eu sempre levo comigo o seguinte: se uma coisa é muito complexa, alguém já pensou naquilo, né? Então, isso aqui todo esse material que eu me baseei é da internet, principalmente do site do microservices.io, é um site muito bom de arquitetura de microserviços, e esse é um dos principais diagramas que vocês vão poder ver lá, né? Ah, mas é meio extenso, né? O que é tudo isso aí, né? Vamos pegar parte por parte, tentar dar uma desmembrada na arquitetura para a gente poder tentar entender o que cada parte faz e o que cada parte tenta resolver do problema. Pegando como base aqueles problemas que a gente levantou no slide anterior ali. Então, uma das primeiras coisas que eles especificam é o seguinte: a sua arquitetura,
o seu parque de microserviços deve ter um componente que se chama Externalized Configuration. O que que esse cara é responsável por fazer? Ele é o responsável por centralizar toda a configuração, né? Por padrão, ele utiliza o Git. Você pode utilizar um repositório Git para armazenar suas configurações. Pensa nos seus arquivos properties, nos seus arquivos YML, eles estarem armazenados em um único local, onde você pode ter uma gestão pelo Git mesmo para poder fazer uma alteração de configuração. Então ele pega esses arquivos do Git e tem um padrãozinho que externaliza isso, onde cada microserviço vai até esse serviço de configuração externalizada, busca suas configurações e traz para dentro do microserviço. Né? Então é uma ferramenta para resolver o problema de configuração. Além disso, ele possui uma forma, a possibilidade de criar hot configuration, onde você pode estar alterando uma configuração em tempo de execução do microserviço, tá bom? Além disso, esses dois componentes que eu vou falar inicialmente são os principais componentes que a arquitetura precisa, são o core da aplicação do ambiente, digamos assim, né? Que sem eles todo o resto nem existiria, tá? Então a gente tem um server, o config server, né, o configuration server, e a gente também tem um outro cara aqui que é um client e um server de descoberta. Mas o que que é isso? Imagina o seguinte, o bolinha, o quadrado, precisa identificar onde o triângulo está executando. O triângulo, se a gente pensar na forma mais simples, ele está executando sobre um IP e uma porta, né? Mas para você não ter que cravar esse IP e porta dentro da sua configuração do seu projeto, como que você poderia fazer? Então, os caras desenvolveram, pensaram nesse cara aqui, o Discover. O que que é esse Discover? Ele nada mais é do que um DNS do ambiente, onde cada microserviço, ao se startar, ele vai nesse Discover Service e se registra lá. Então, vamos falar assim, ó, o Bolinha ele starta, ele vai ao Discover e fala assim, ó, eu sou o Bolinha, e eu estou rodando sobre o IP 10.0.0.1 na porta 8080. Né? E os demais fazem a mesma coisa. E quando você precisa pegar uma referência de algum desses serviços que estão registrados lá, você pergunta para ele pelo nome do serviço. Ô, cara, eu preciso de um acesso do Bolinha. Aonde que está o IP dele e a porta? Então ele é uma espécie de DNS, né? Como eu disse, esse cara é um dos caras que é o core da arquitetura. Sem esse cara aqui, a arquitetura não faz sentido existir, né? E além disso, ele é um registrador de microserviços, que é isso que eu acabei de explicar, né? Essa questão do bolinha, do triângulo e do quadrado se registrarem, tá bom? Além disso, a questão da segurança para microserviços, geralmente o pessoal não gosta de utilizar e não utiliza e não recomenda segurança stateful, que seria segurança baseada em sessão. Tá? Toda segurança em microserviços geralmente se trabalha com segurança stateless, que é o que? Cada aplicação ou cada microserviço não tem uma sessão do usuário autenticado. O que acontece é que a gente trabalha com tokens de autenticação no padrão JWT e OAuth 2, né? E o acesso disso é totalmente distribuído, então todos os microserviços conseguem trabalhar com esse mesmo token, só que a gestão disso fica por conta de um único cara, que é um cara que gera esses tokens e mantém eles vivos ou não, tá bom? Outra, outra, outro problema que a gente tem numa arquitetura de microserviços é o seguinte: quando você tem muitos microserviços, você precisa ter os acessos disso são muitos, né? Então pensa assim, o bolinha tem o seu IP e porta, o quadrado tem o seu IP e porta, o triângulo tem o seu IP e porta, e assim sucessivamente. Quando eu digo o acesso externalizado mesmo. Imagina que você quer sair do mundo externo e entrar nos microserviços. E aí, como que você resolve isso? Né? Para resolver isso, não tem muitas formas. Eles criaram uma especificação que chama API Gateway. Acho que a maioria deve conhecer o conceito de gateway, e é realmente aquilo que o conceito de gateway é, da forma como ele funciona. Ele é um ponto de acesso do ambiente externo, centralizado, né? Geralmente trabalha com um proxy, né? Trabalha como um proxy, passando chamadas de uma forma externa para dentro da arquitetura, né? Ele conhece todos os microserviços da arquitetura. Como é que ele conhece? Ele conhece pelo
Discover Server, né? O Discover Server fica responsável por fornecer para ele todos os serviços registrados para ele poder externalizar isso para fora. E ele também é responsável por ter um único ponto de exposição. Então, em vez de você ter que expor a porta 8080 para o microserviço bolinha, a 8081 para o quadrado, a 8082 para o triângulo e assim seja, você expõe uma única porta. No caso, a gente poderia de repente expor a porta 9000, por exemplo, e ela redireciona internamente aos microserviços corretos, né? Além disso, um dos problemas que a gente tinha lá era a questão do monitoramento dos microserviços. Então, o que que eles fizeram? Eles especificaram uma API para verificação de saúde. É um pouco estranho isso, mas pense da seguinte forma: dentro do próprio microserviço vão existir endpoints, URLs, URIs, HTTP mesmo, que vão dizer o estado que aquele microserviço se encontra. Então você pergunta lá, oh, quanto de memória você tem, quanto memória você está usando, quanto CPU, quanto tempo você está rodando, o seu acesso ao banco está funcionando, o seu acesso à aplicação está funcionando, o seu acesso à fila de mensageria está funcionando. Então é um health check mesmo, né? E a grande sacada, além de fornecer métricas sobre a saúde e o diagnóstico do serviço, é possibilitar a customização. Você pode criar métricas suas específicas sem interferir nas regras de negócio. Né? Então você, por exemplo, pode fazer um contador de acessos com erro, por exemplo, para poder gerar uma métrica específica pela API de saúde, tá bom? Além disso, outro problema que eles resolvem daquelas perguntas que a gente faz é a questão do log. É que eles pedem para que se tenha uma forma dentro da sua arquitetura, né, dentro da sua aplicação, para manter os logs centralizados, permitindo a customização das mensagens, da forma como as mensagens vão ser escritas. E o mais importante é ele ser aderente aos modelos de log atual que já existem no mercado. Por exemplo, Log4j ou outras ferramentas que vocês utilizem de geração de log, tá? Além disso, para a comunicação entre microserviços, a gente precisa tem duas formas de serem feitas. Uma forma é uma forma assíncrona, digamos assim, e outra é uma forma síncrona, né? A síncrona é uma execução que você chama e não aguarda uma resposta, e a síncrona seria exatamente o contrário. Para a questão da comunicação assíncrona, o pessoal gosta muito de trabalhar com o conceito de message ou em remote procedure invocation ou remote procedure calling, né? Então, para isso, eles pedem que você utilize um servidor, dentro da sua arquitetura, você contemple um sistema de fila de mensagens, né? E ele vai trabalhar de forma assíncrona e ele pode trabalhar de forma síncrona também, o esquema de sistema de fila de mensagem. Não é recomendado, mas ele tem essa possibilidade. Além de tudo, ele utiliza um protocolo próprio, geralmente. Não é um protocolo HTTP nem nada, por exemplo. A gente utiliza muito nos nossos clientes o RabbitMQ. Então, eles têm o protocolo AMQ. Ou você poderia estar utilizando o ActiveMQ ou algum outro cliente JMS. Ele vai ter o protocolo JMS, que não são protocolos padrões, digamos assim, né? A forma síncrona de comunicação, geralmente entre os microserviços, é por Circuit Breaker. Circuit Breaker é um tópico que a gente poderia só sobre ele ficar conversando aqui 1 hora e meia, tá? Porque ele é bem complexo e tem várias coisas que ele permite. Mas a grande questão e o mais importante é que geralmente ele trabalha com HTTP, né, para fazer os clientes, a comunicação entre os microserviços. Ele permite um failover em caso de queda, que significa o quê? Você ter um contorno para você continuar atendendo as requisições, mesmo que aquele microserviço caia. Vou dar um exemplo. O bolinha precisa chamar o quadrado e o bolinha precisa de uma informação do quadrado. O quadrado caiu por algum motivo, né? Excesso de chamada, indisponibilidade, alguma coisa disso. O cliente da execução entre o bolinha e o quadrado, ele permite e-mails de você fornecer uma resposta padrão, mesmo
que aquilo, mesmo que o serviço quadrado esteja faltando. Por que isso? Para você conseguir atender as demandas que vêm pro serviço inicial e não quebrar toda a cascata de chamadas. Então, para você ter uma resposta padrão, exatamente, né? Vamos falar assim, ó, você tem um post, vamos pensar um caso real, tem um caso do post do Facebook. E cada um, e ele tem os seus comentários. Então vamos falar que o post é um serviço que fornece e os comentários é outro serviço. Quando você abre um sistema, você carrega primeiro os posts e depois os comentários. Imagina que o sistema que fornece os comentários está down, ele não está funcionando, está offline. É melhor você carregar o post com um comentário default. Os comentários serão carregados mais tarde, ou aguarde um momento para carregar os comentários, do que não carregar nada, deixar o cara em branco, né? Então é essa a ideia do failover. E ele também permite uma, ele tem uma necessidade de autorrecuperação, que quando o serviço que fornece os comentários, por exemplo, voltar a pé, as próximas chamadas à carga dos posts deveria poder carregar de forma correta os comentários, tá? Circuit Breaker, o pessoal gosta muito de trabalhar pensando como se ele fosse realmente um disjuntor, pensando em um disjuntor de energia, né? Que ele desarma de repente por uma quantidade de chamadas excessivas, por um fluxo muito intenso de energia, esse tipo de coisa. É a mesma coisa do Circuit Breaker. Ele abre, retorna uma resposta padrão e depois de um tempo ele se recupera e volta a atender as demandas de forma como ele já estava operando de forma normal, tá? Além disso, no mundo microserviço, a gente não tem como trabalhar com microserviço sem pensar em teste automatizado, né? Não tem, assim, é impossível, pela quantidade de microserviços e de pacotes e de coisas diferentes que são feitas, você precisa automatizar testes. Então a arquitetura fala para você, cara, prevê alguma coisa para você fazer teste. Então precisa ter ferramentas que auxiliem nos testes, porque tem muitas coisas para testar e sempre por automatização. Né? Aí entra toda aquela questão dos testes de mock, né? Quem já conhece um pouco de teste automatizado, eu não vou entrar muito em detalhes porque não é nenhum escopo nosso. Mock, Stub, aí entra as ferramentas de automatização JUnit, Mockito, esse tipo de coisa, tá bom? Legal. Aí você vê essa arquitetura, você vê tudo isso, fala assim, puxa vida, é bem legal essa arquitetura, bastante coisa. Eu vou precisar implementar tudo isso aí na unha, vou ter que fazer do zero toda essa implementação? Obviamente não, né? É aí que o Spring Boot entra, né? Spring Boot, é, eu gosto de chamar, e o pessoal gosta de usar esse termo na internet, que ele é o filho pródigo do Spring, desculpa, do Spring. Spring é uma ferramenta Java, né? Muito boa para sistemas de aplicação. Ela é bem parecida com o JE, né? Ele fornece mecanismos de injeção, de endpoints HTTP, segurança, acesso a dados, é infinito a quantidade de ferramentas que tem. E o Spring Boot, ele vem para complementar o Spring, de forma a poder ser um servidor, ele ser um pacote autocontido, né? Então, ele geralmente trabalha na forma o quê? Ele é um fat-jar, né? Que você consegue, a partir de um comando Java, o Java-jar, por exemplo, executar ele e aquilo subir um servidor de aplicação, geralmente um Jet, um Tomcat, um Undertal, com a sua aplicação, com o seu EAR, digamos assim, se você queira considerar assim, com todas as suas bibliotecas de dependência e com tudo que você precisa estar contido dentro daquele pacote, né? Ele é altamente focado em dry, né? Acho que quem é da área de TI já deve ter ouvido esse termo que é para don't repeat yourself. Então você faz uma vez a configuração e depois disso você não precisa ficar se repetindo. Ele é extremamente simples de configurar, né? E em keys também, né? Que é outra terminologia um pouco pejorativa até, na área de TI, que é keep it simple, stupid. Mantém isso simples, né, idiota? Quem é mais das antigas, já trabalhou em Java, deve ter conhecido a JB2, né? A versão 2 dele.
ou as versões mais iniciais, por exemplo, do Hibernate ou do próprio Spring, lembram das infinidades e infinitos XMLs que tinham que ser feitos para poder registrar um serviço, registrar um EJB, registrar um bin, fazer um mapeamento de uma classe, né? Hoje isso é muito simples, muito mais simples com as versões mais novas do Spring. O Spring Boot está na versão 2, né, utilizando o Spring 5, né, e praticamente você não tem configuração mais por XML, tá? Só abrindo um pequeno parênteses, né, isso é até uma das coisas que falam que o Java, né, o pessoal na comunidade fala assim, o Java é muito chato, é muito verboso, vem por causa disso também, né? Porque antigamente você tinha toneladas de XML, interfaces, classes, para simplesmente gerar uma classe de negócio, um bin, um EJB, o que seja, tá? Ele é extremamente focado na agilidade, como eu disse, né? Evitar ficar fazendo muitas e muitas configurações, né? Geralmente, quase tudo é feito por forma padrão, de forma default, mas ele permite que você customize toda a configuração que você tem, né? E como eu disse anteriormente, ele é um fat jar executável, né? O fat jar é aquele modelo tradicional de jar mesmo, que você vai lá e dá o java-jar e manda executar aquilo, e ele tem tudo o que ele precisa dentro dele para poder executar a aplicação. E a grande questão, né, é que ele tem muitas implementações padrão e muitos frameworks, bibliotecas para poder trabalhar com quase todas as demandas do mercado, tá? Então, banco, segurança, como eu já disse, fila de mensagem, web service, SOAP, tudo que vocês pensarem, ele provavelmente deve ter uma integração pronta, porque o Spring ele é um projeto muito aberto, muito muito mantido pela comunidade, tá? Então, por que do Spring Boot, né? O Spring Boot, a gente falou lá do Externalized Configuration, né? Que é uma das coisas que a arquitetura precisa para ela funcionar. Então, o Spring Boot tem o Spring Boot Config Server. Ele já tem um componente que faz exatamente aquilo que a gente conversou. Você indica um Git, indica um repositório, e a partir desse repositório, ele faz toda a gestão e abertura dos serviços para você poder obter as configurações dos demais microserviços, tá? Por que o Spring Boot? Porque também ele tem uma ferramenta pronta para Discover Server. Quando ele não tiver a ferramenta pronta, que né, nesse caso, ele vai se integrar com as de mercado. Abrindo um pequeno parênteses, o Netflix ele tem uma stack muito boa, Netflix OSS, né, para trabalhar com microserviço. E ela é livre, né, toda uma stack aberta. Então o pessoal gosta muito de utilizar ela e junto com ela utilizar o Spring Boot. Então, por exemplo, o Eureka, ele é uma ferramenta do Netflix, né? É um servidor de descoberta do Netflix. E o Netflix já tem o Spring Cloud Eureka, que se integra com o Eureka de uma forma até embarcada. Então você põe lá pequenas dependências dentro do seu projeto e você já tem um servidor de descoberta, um Discover Server, automaticamente. Tá? Um outro exemplo é o Consul. O Consul ele não funciona de forma embarcada, ele funciona de forma standalone, e aí você usa uma biblioteca Spring Cloud Consul e se conecta nesse Consul para poder trabalhar com Discover Server. Tá? A parte de segurança, a parte de Access Token. Essa é uma ferramenta da Red Hat, né, o Keycloak. A Red Hat oficialmente chama ela de Single Saigon, né, Red Hat Single Saigon, Red Hat SSO. Essa é a versão comunitária dela, né? E ele também é uma versão que roda em standalone e o Spring Boot por um plugin que é mantido pela própria Red Hat, né, mais o Spring Security, que é um plugin oficial, consegue fazer toda essa parte de segurança da aplicação, fornecendo tokens de acesso, validação de ciclo de vida do token, tudo isso, né? Só que, entretanto, qualquer outro provedor ou ALF, ou no padrão ALF 2, aí eu recomendo que vocês deem uma lidinha na internet como que é esse padrão, pode ser integrado ao Spring, né? Usando o Spring Security, porque ele funciona nativamente com isso, tá bom? O API Gateway.
o API Gateway, ele também já tem ferramentas prontas para o Spring. O Zoo, como a Eureka, é uma ferramenta do Netflix. E o Spring tem uma biblioteca nativa que se integra com ele, que é o Spring Cloud Zoo, né? Eu geralmente recomendo essa ferramenta nas versões abaixo da versão 2 do Spring, porque ela atende bem a necessidade, só que a partir da versão 2 do Spring a gente tem o Spring Cloud Gateway, que é uma implementação padrão do Spring, que por benchmark que eu vi, já dei uma analisada, é melhor que o Zoo, e ela consegue trabalhar com um protocolo NIO, né, não blocante. Que aí você consegue fazer gateway, além das URLs HTTP, você consegue fazer gateway de WebSocket ou demandas que são não blocantes, né? Além disso, lá na arquitetura a gente precisava ter alguma coisa para health check, né? O Spring Boot também tem uma ferramenta que se chama Spring Boot Actuator. É uma dependência que você adiciona no seu projeto, faz uma configuração mínima e a partir disso você já consegue ter alguns endpoints para fornecer a saúde da aplicação, tá? Para poder dizer como que está a saúde da aplicação. Por si só, você tem muitos microserviços distribuídos e cada um fornecendo a sua saúde, não representa muito. Você não consegue, mesmo assim, ter uma visibilidade é, de como está a saúde de cada microserviço. Então, os caras desenvolverem, isso uma ferramenta da comunidade, chama String Boot Administrator. É uma ferramenta que vai ao Discover Server, no caso a Eureka, pega todos os microserviços que estão registrados e coleta a saúde de cada microserviço. Então você tem num único painel central a gestão de toda a saúde de todos os microserviços, tá bom? Além disso, para a parte de log. Aqui, para a parte de log, é uma coisa das mais abertas, né? Existem muitas ferramentas tal, e o Spring Boot, por si só, ele não tem uma ferramenta que resolva isso, tá? Mas ele tem essa ferramenta, o Logback, essa biblioteca, o Logback, que é uma ferramenta que se integra com o Log4j, né? E você escreve os seus logs normalmente, tá? E baseado numa configuração que você faz nesse cara Logback, ele consegue enviar esses logs para uma stack LK, né? Que é bem comumente usado no mercado para poder armazenar logs de aplicações descentralizadas. Então, que é uma stack LK? É um Elasticsearch, né, para armazenar documentos, né, dados não relacionais. O Logstash, que é um dos caras que recebe, ele é uma ponte entre o Logback e o Elasticsearch. Então, o Logback manda os dados para o Logstash e o Logstash manda os dados para o Elasticsearch de uma forma toda controlada e mantendo as estruturas de dados da forma que ele precisa. E o Kibana, que é uma interface gráfica que você pode consultar para poder visualizar esses logs gerenciados e gerar, inclusive, dashboards, gráficos baseados nos seus logs, tá? Então essa é uma solução, não é bem do Spring Boot, mas ela é uma solução para arquitetura para centralização de log, que é um dos problemas que é proposto lá pela arquitetura que tem que ser solucionado. Além disso, para Remote Procedure Invocation, que é a parte de mensageria assíncrona, atualmente na empresa, a gente utiliza o RabbitMQ, é um servidor de fila de mensagens extremamente rápido, extremamente leve, altamente clusterizável, uma clusterização de verdade, tá? Não é, por exemplo, igual ao ActiveMQ, que ele elenca um nó como master e os demais ficam com slave, dormindo, aguardando aquele master cair. O RabbitMQ em cluster, ele funciona como um cluster mesmo, né? E ele é totalmente integrado ao Spring. Por quê? Porque a empresa que faz o RabbitMQ é a mesma empresa que, de certa forma, mantém o Spring, tá? Então, por isso também foi uma das opções que a gente escolheu baseado nisso, porque é a mesma empresa que mantém, tá? Para a parte de execução de Circuit Breaker, a gente recorre novamente ao Netflix, com essas três ferramentas. O Hystrix, a implementação padrão de Circuit Breaker do Netflix. Fagin é a implementação padrão do Netflix para clientes HTTP. E o Ribon é um load balance
do lado client. É um pouco estranho vocês pensarem nessa questão load balance, até para mim, pelo menos nas primeiras vezes que eu vi esse termo, eu achei um pouco estranho, porque load balance geralmente faz sentido do lado do servidor, né? Entretanto, o Raibon, trabalhando em conjunto com o Discover Server, no caso ele vai até o Eureka, pega todos os serviços registrados, ele faz um balance do lado do cliente. Então, o cliente toma ele vai fazendo o round robin, né, geralmente, das chamadas para os microserviços que ele tem conhecimento, né, uma forma diferente de balanceamento. É interessante porque você tira uma carga de balanceamento do lado do servidor, né? E além disso, esses três carinhas são totalmente integrados também ao Spring Boot, né? Eles têm plugins, tudo, então você consegue usar de uma forma nativa e bem limpa todos eles, tá? Além disso, a gente comentou de um problema de gestão de banco de dados, né? Java, assim como Ruby on Rails, eu, pelo menos particularmente, a primeira vez que eu vi a questão da ferramenta de migrations foi em Ruby on Rails, né? Que tinha essa questão de migrations que eu achei bem legal. E isso veio para o mundo Java também. Hoje a gente tem algumas ferramentas. Uma das mais utilizadas e a gente utiliza isso lá na empresa é o Flyway. Por que o Flyway? Porque ele é totalmente integrado com o Spring Boot, né? As outras do mercado são integradas, mas não tão bem quanto o Flyway. Então, ele trabalha com esquema de migration para você ir atualizando o banco, gerando alterações no banco de dados de forma automatizada com ele, tá? Além disso, o Spring Boot é totalmente integrado com o Mockito, né? Que é uma ferramenta para mocks de certa forma, stubs. Ele tem todo o ferramental e toda a facilidade para você conseguir desenvolver teste automatizado. Eu, particularmente, já vivenciei cenários de trabalhar com o EJB em servidores de aplicação de JBoss, por exemplo, e a automatização de teste disso era muito difícil. Foi muito difícil, é um parto, é muito chato, é muito complicado, e a gente sofreu bastante lá na empresa, tanto que a gente é um dos problemas que a gente tem até hoje com servidores de aplicação. Entretanto, na contrapartida, com o Spring é muito simples. É muito simples, ele com poucas anotações, com poucos códigos, com poucas linhas de código, você consegue startar o serviço, efetivamente como é o serviço, fornecer até um endpoint HTTP para você poder fazer os testes unitários em cima daquilo, né? E com ferramentas de mock integrado, fica muito mais simples realizar esses testes, tá? Tô falando alguns conceitos, eu não estou explicando o que eles são, mas são conceitos simples que se vocês derem uma procurada na internet, por exemplo, mock automatic test, vai sair um caminhão de informação e vocês vão conseguir entender rapidamente o que significa, tá bom? Bom, aí legal. Agora a gente tem um monte de microserviços. Vamos pegar lá, vamos começar a pegar de novo o exemplo lá do nosso exemplo inicial. A gente pegou o bolinha, o quadrado, o triângulo, o losango. Quebrei um monte de microserviços, fizemos todos eles em Spring Boot, né? Desenvolvemos config server, desenvolvemos o Discover Server, criamos uma aplicação de segurança, centralizamos o log, fizemos a gestão de monitoramento, tudo isso. Legal. Todos eles são testáveis, tá. Mas tá faltando algo aí, não tá? Como que a gente orquestra tudo isso, né? A gente tá falando assim não estamos falando de 3, 4 microserviços. Pensando numa aplicação de médio grande porte, a gente está falando de 100, 200, 300 microserviços, né? E aí, como que a gente orquestra tudo isso, né? Aí que a gente começa a conversar um pouquinho sobre o Docker. Eu não sei se todo mundo tem conhecimento sobre ele, mas o que é o Docker, né? No modelo tradicional de virtualização, a gente tem aqui a infraestrutura, né? Em cima disso tem um sistema operacional rodando. E aí a gente instala geralmente um hypervisor. Hypervisor pode ser o quê? Pode ser o VirtualBox, KVM e tal. E em cima disso a gente roda um novo sistema operacional. Aí a gente instala as nossas bibliotecas e poderia instalar nossas aplicações.
Legal. Isso é um modelo tradicional de sistema de virtualização, né? Modelo padrão. E, inclusive, o sistema operacional que poderia estar rodando na infraestrutura pode ser Linux, e de repente esses Quests OS pode ser Windows, outro Linux, outra versão do Windows, OS, o que seja, né? Como que é um ambiente Docker, né? O Docker, de certa forma, se vocês fizerem um paradigma, ele é bem parecido, né? Então ele tem a infraestrutura, em cima dele tem um sistema operacional rodando, né? E em cima do sistema operacional tem uma coisa que a gente chama de Docker Engine, que ele faz meio que o mesmo papel do hypervisor. E em cima da Docker Engine estão rodando as virtualizações, né? As máquinas virtuais, que no caso do Docker não são chamadas de máquinas virtuais, são chamadas de containers, né? Então a gente tem vários containers. Qual que é a grande diferença? Os containers, eles não são sistemas operacionais. Eles são simplesmente empacotamentos que você faz das suas necessidades. Então, você pode empacotar o Java ali dentro, você pode empacotar a biblioteca, você pode colocar a sua aplicação, tudo isso, gerar uma imagem, como é gerado no caso do sistema da virtualização clássica também, e subir essa imagem dentro de um container, dentro de uma VM Docker, né? Legal. Quais são as vantagens de você trabalhar dessa forma e não simplesmente ir lá e executar um Java menos jar dentro da infraestrutura, dentro do seu sistema operacional? Primeira coisa, segurança, né? Seu container é totalmente isolado, ele não tem acesso, essa caixinha verde aqui, não tem acesso a nada dentro desse sistema operacional e dentro dessa infraestrutura, a menos que você não diga a ele explicitamente que ele pode ter acesso. Uma coisa legal. Segunda coisa, que aqui eu posso ter uma versão do Java rodando uma versão diferente da aplicação 2. Opa, isso é mais legal ainda, né? E terceiro, eu posso é, trabalhar com aplicações é, com bases diferentes. Como eu digo bases, eu quero dizer ambientes de desenvolvimento diferentes. Então, a aplicação 2 pode ser Java e a 3 de repente poderia ser Node. Sem que a infraestrutura e o sistema operacional conheça isso e que você tenha que efetivamente instalar o Java dentro dessa infraestrutura aqui. Então você está garantindo segurança, isolamento, várias coisas que são problemas quando você põe todas essas aplicações para rodar em cima da sua infraestrutura, né? Uh, de forma assim bem simplificada, pensando assim bem a um alto nível assim de abstração, um container Docker nada mais é do que um processo executando dentro do sistema operacional da infraestrutura da sua máquina, com permissões bem definidas. Ele trabalha com o namespace do kernel, aí tem que dar uma estudadinha para poder entender um pouquinho mais a baixo nível, né? Ou CH-root, dos mais antigos aí da parte de Linux, onde aquele processo ele tem permissões e definições bem feitas que ele não pode acessar nada. Tá? Então ele é um processo dentro da máquina hospedeira, só que aquilo é executado de uma forma tão isolada que você pensa que aquilo é uma máquina separada. Né? Qual que é a desvantagem de um ambiente Docker, ou vantagem, alguns dizem? Que você não pode sair do sistema operacional. Então, se aqui o seu Operation System é Linux, aqui também é Linux. Se aqui for Windows, aqui tem que ser Windows. Você não pode mesclar imagens como aqui na virtualização padrão você pode. Tá? Então, legal, você consegue pegar a sua aplicação, empacotar aquilo e colocar aquilo para executar. Poxa, empacotar a aplicação, colocar para executar, é bem o que a gente está precisando para os microserviços, onde cada microserviço tem o seu executável, o seu ambiente bem definido, o seu fetjar, tudo isso dentro da sua mesma aplicação. Poxa, rodar isso dentro de um container seria bem interessante, né? A gente poderia criar uma imagem que tenha o Java, uma meia dúzia de biblioteca a mais que a gente de repente precise, né? E aí a gente colocaria a nossa aplicação, geraria uma imagem disso, subiria isso como um container, né? Bem legal isso, né? Então começou a casar com a nossa necessidade, né? E quais são as vantagens de utilizar o Docker?
modularidade, né? Você consegue modularizar a sua aplicação, os seus microserviços em pequenos, pequenos containers, pequenas imagens, né? Cada imagem, ela trabalha com um conceito de controle de versão, né? Então, é como se fosse efetivamente um jar, né? Imagine que você, toda vez que você compila uma aplicação Java, aquilo ali pode ter uma versão. A mesma coisa para um container, para uma imagem de um container. Toda vez que você gera aquela imagem, você pode ter uma versão daquilo. Opa, legal também. Eu posso fazer uma volta para uma versão anterior de forma mais simples, né? E ele trabalha com o conceito de camadas, né? A imagem do Docker, ela é feita, ela é construída em camadas, né? Ela trabalha, eu gosto de usar esse termo para poder exemplificar, porque todo mundo conhece bem, ela é uma espécie de orientação a objetos, a questão da herança, né? Então você define uma classe, aí você tem uma classe seguinte, que pode herdar as funcionalidades daquela primeira classe, e assim você vai criando uma cadeia de herança, né? Com a grande diferença que é o seguinte, se você altera a imagem base, né? Vamos falar assim, ó, eu tenho uma imagem base do Linux para um container. Eu crio uma imagem secundária com uma versão do Java. E aí crio uma terceira imagem que usa essa imagem com o Java e coloco minha aplicação em cima. Qual que é a desvantagem ou falta da funcionalidade? Que se eu altero, por exemplo, a imagem do Java, não é automaticamente a reflexão para a imagem da minha aplicação, né? Eu preciso recompilar também a imagem da minha aplicação, tá? Por isso que eu falo que é uma espécie de herança, não é bem uma herança, tá? Além disso, o container Docker, ele tem uma implantação extremamente rápida, muito rápida. De 1 a 3 segundos ele está de pé. Lembrem-se que eu estou falando do container Docker, não estou falando da aplicação Java. O container Docker sobe rápido, mas aí dentro do container Docker tem que ser startado de repente uma aplicação Java. E aí sim tem um ciclo de vida ali que pode demorar 1 minuto, 30 segundos, tá bom? É escalável e é tolerante a falhas. Aí vocês vão perguntar assim, e esses asterísticos aí? Por si só, o Docker, ele não é escalável e nem tolerante a falhas, tá? O Docker, ele trabalha de uma forma bem interessante numa máquina, mas agora, se você quer levar isso de uma forma que você consiga escalar os containers e criar tolerância a falhas e criar toda aquela gama de funcionalidades que estão relacionadas de repente a um cluster, né? Aí a gente tem que usar ferramentas auxiliares. Duas delas de mercado são o Docker Swarm, que é para permitir clusterização de várias máquinas. Então você tem vários hospedeiros Docker, né, vários hosts Docker, e você conecta eles de forma a se criar um único parque, e você enxerga tudo aquilo como se fosse uma única máquina, e você consegue fazer deploy de containers lá dentro de uma forma transparente, e ele aloca da melhor forma. E tem o Kubernetes, que funciona de uma forma um pouco mais complexa que o Docker, né? Mas no Docker Swarm, mas no fundo faz meio que a mesma coisa, tá? Não vou entrar em muito detalhe desses caras, porque eles também, só eles por si só, dão assuntos de 1 hora e meia cada um. O Docker Swarm é uma ferramenta integrada ao próprio Docker, da própria Docker, né, da empresa Docker, e o Kubernetes tem só o Google por trás dele, né? Umas ferramentas na parte de clusterização de containers é uma das mais famosas do mercado, tá bom? Legal. Agora eu tenho um monte de microserviços, tenho bolinha, quadrado, triângulo feito em Spring Boot, consigo testar todos eles. E aí eu vou pegar cada um deles, vou colocar dentro de uma imagem Docker, onde no final todos vão se tornar um container. Então eu vou pegar a bolinha subir num container, o quadrado subir num container, o triângulo subir num container. Legal. Mas e a pergunta que a gente tinha feito? Não respondeu ainda. Como que eu orquestro tudo isso aí? Né? Como que eu vou orquestrar? Quantos containers eu tenho que subir? Quando eu tenho que parar? Quando eu tenho que subir de novo um container? Como que eu resolvo tudo isso? Vamos tentar fazer um resuminho aqui, então. Cada microserviço, numa abordagem é, pensando numa forma prática, cada microserviço vai estar num repositório. Então, por exemplo, o bolinha está num repositório Git, o quadrado em outro e o triângulo em outro. Legal. Cada microserviço vai usar o Spring Boot. Beleza. Cada microserviço vai ser uma imagem Docker.
Cada imagem Docker vai subir em um container. Então, e cada container vai ter o seu ciclo de vida. Tá. Como que a gente resolve tudo isso? Com DevOps, né? Aquele termo que eu falei lá no começo, tal, que a gente, para passar o mouse, fiz a brincadeira, é o DevOps. É tentar chegar. O que significa DevOps de uma forma bem simplificada, que é um termo também bem complexo, né? É tentar chegar o desenvolvimento perto da operação. Porque isso aqui, né? Eu tenho, além do desenvolvimento, dos caras comitando código, do pessoal da equipe comitando código no repositório, eu tenho que fazer a implantação disso. Eu tenho que manter os containers, eu tenho que gerenciar tudo isso. Como que eu faço isso? Com DevOps. E o que é DevOps? DevOps tem muita teoria, tem muita coisa. Eu vou tentar exemplificar de uma forma bem prática, tá bom? Bem simplificada, bem simples para a gente criar um fluxo aí na nossa cabeça. Bom, o que eu faço no meu dia a dia numa empresa de software ou no meu dia a dia trabalhando como desenvolvedor? Eu faço código, certo? Eu desenvolvo código, faço commit, push pro Git, né? Deixo tudo lá, coloco tudo lá, beleza. O que então eu faço? Eu faço push, né? A push gera uma ação. Eu envio para um servidor os dados, tá? Por que baseado nessa ação, eu não poderia simplesmente criar alguma coisa, um automatizador que leia esses pushes, pegue esse código e compile ele novamente? Legal, Jenkins, né? Não sei se todo mundo conhece, mas se não conhece, é uma boa conhecer. É uma ferramenta de build. Então, baseado nisso, eu fiz um push, o Jenkins vai lá e identifica esse push e fala assim, cara, subiu um código novo. Baseado nesse código novo, o que eu vou fazer? Vou fazer uma compilação, vou gerar novamente o meu jar, vou gerar novamente o meu executável. Com isso, além de fazer a compilação do código Java, eu poderia de repente pegar o, o Dockerfile, que é o descritor da imagem do Docker, e recompilar a imagem do container, gerar novamente uma imagem, né? Além de fazer isso, o que eu poderia fazer? Não, filho, não aperta aí. Além disso, eu poderia fazer o quê? Fazer o container gerar a imagem, desculpa, o Jenkins gerar a imagem e essa imagem ser armazenada em produção, em algum lugar, né? Por exemplo, antigamente o pessoal gostava muito de utilizar o Nexus para armazenar jars, né? Então a gente poderia usar um cara para armazenar as imagens Docker, né? Que são as imagens com a versão do Java, o Linux definido, o aplicativo jar, tudo isso bem fundamentado dentro de uma única imagem. E isso a gente pode subir para um Docker Registry, que é um exemplo de repositório de imagens Docker privado, né? Existem repositórios públicos, né? E existem repositórios que você pode ter privado. E a partir disso, o Jenkins ainda poderia dar um comando, enviar um comando para o Docker Swarm ou Kubernetes, falando assim, cara, eu tenho uma imagem nova aqui agora desse microserviço. Pega o seu serviço que você está executando, aí os containers, todos os containers que você está executando esse serviço, e atualiza com essa imagem. Legal. O que a gente criou aqui? Então a gente criou, só resumindo, a gente faz um push, o Jenkins pega, compila esse código, gera a imagem Docker, com a imagem Docker a gente faz upgrade no repositório de imagens Docker e essa imagem vai para a produção. O que a gente criou aqui? Uma Continuous Integration, né? Um CI. Além disso, eu posso fazer uma gestão de cada push que eu faço no master e já ir diretamente para a produção. Opa, eu criei também um Continuous Delivery. Além do mais, o que eu fiz? Quantas pessoas eu envolvi nesse processo? Se vocês pensarem aí, uma, certo? Envolvi uma pessoa. Eu envolvi a pessoa que fez o push. Então eu aproximei o desenvolvimento da operação. As atividades que o desenvolvimento faz são refletidas diretamente em produção, né? Então eu fiz efetivamente com que a operação se aproximasse do desenvolvimento. Aqui o analista de infraestrutura, o seu implantador, ou o cara da parte de infra,
não estão agindo nesse processo. Onde que eles estariam agindo? Eles estariam agindo o quê? Instalando Jenkins, preparando o Docker Swarm, preparando o Docker Registry, gerando esse pipeline, esse fluxo de compilação, que é onde ele vai lá, baixa do código-fonte do Git, sobe a imagem, faz a imagem, é, envia a imagem para o repositório e sobe em produção. Então, você não tem mais aquele fluxo de uma pessoa ser o responsável pela implantação. Com um fluxo bem definido, obviamente, aqui eu resumi, né, galera? Assim, não estou falando que esse é o fluxo que a gente usa e deveria usar em clientes, porque tem toda a questão de homologação, teste, validação. Mas de uma forma bem simples, com mais etapas aqui dentro disso aqui, a gente poderia colocar que o cara do próprio desenvolvimento envia uma feature para produção. E eu digo mais, e se você tiver um controle lá no seu cluster, no seu Docker Swarm, no seu Kubernetes, que você tem lá 3 réplicas do mesmo microserviço rodando, de repente 3 bolinhas rodando, e que quando ele fizesse a atualização da bolinha, ao invés de ele atualizar os 3 de uma vez, ele atualizasse primeiro 2 e depois um. Então primeiro ele derruba 2, atualiza os 2, depois ele derruba aquele terceiro que sobrou e atualiza ele. O que você está fazendo aqui? Você está criando um esquema de zero downtime. Seu cliente recebe a atualização e nem fica sabendo disso, entendeu? Então, assim, isso é uma abordagem bem interessante que resolve muitos problemas que a gente tinha antes com na parte de TI, tá? Pronto, para a gente concluir, vamos tentar recapitular e tentar colocar isso aqui tudo de uma forma que a gente consiga visualizar, tá? Então eu fui lá, eu vou fazer uma aplicação, eu vou colocar ela em prática, eu vou subir ela em produção. O que eu preciso? Eu preciso de hardware, né? Não tem como. Preciso de hardware, storage, seja ele físico ou virtual, esteja na nuvem, onde ele esteja, eu preciso de hardware. Então você vai solicitar para sua equipe de infra isso. Em cima desses caras, a gente vai instalar o Docker em cada máquina e vai clusterizar elas com o Docker Swarm. Legal. Agora a gente tem um único parque de containers Docker. Entendam aqui, Docker Swarm, você poderia colocar Kubernetes. Entenda que a sigla não faz mais sentido, tá? Poderia ser qualquer nome. Em cima desse cara, o que eu vou fazer? Vou subir 3 coisinhas simples como containers. Um Git, um Jenkins e um repositório de imagens Docker. Como container? Sim, por que não? Né? Dentro do seu parque, ter containers que gerenciam o Git, o Jenkins e sua parte de repositório de imagens. Legal, agora o que eu consigo fazer? Consigo fazer código-fonte, consigo fazer integração contínua e enviar para produção. Tá, o que seria o próximo passo? Instalar os serviços que eu preciso para poder trabalhar. Então, instalar o config server, instalar o discover server, instalar o keycloak, instalar o RabbitMQ. Como container? Sim, tudo como container, por que não? Né? Porque eu tenho uma máquina dedicada para rodar o Rabbit. Por que não ele rodar como um container? Né? Legal. Com isso, o que eu preciso fazer? Preciso instalar a, a stack do Elasticsearch. Do Logstash e do Kibana. Como container? Sim, tudo como container. Né? Instalar o Elasticsearch como um container, Logstash como um container, Kibana como um container. Por quê? Para a gente poder centralizar os logs em cima dessa aplicação, em cima dessa stack. Legal, agora eu tenho um parque. Tenho hardware, tenho Git, tenho Jenkins, tenho repositório, tenho os meus serviços básicos, Rabbit, Keycloak, Config Server, Discover Server, Elasticsearch, tudo isso. O que falta? Falta desenvolver meus serviços. Começar a subir o quadrado, o triângulo, o círculo, o gateway, tudo isso. Desenvolver e começar a colocar em cima disso aí. E o que eu tenho dentro de cada microserviço? De cada container? Eu tenho uma imagem Docker. E o que eu tenho dentro dessa imagem Docker rodando? Tem um FatJar que roda Spring Boot. De repente tem o Tomcat, né, ou Jet, o Undertal. Todas as bibliotecas do Spring que eu precisei, Spring Data, Spring Security, e todas as libs adicionais, a Report, o que seja que eu precise. Legal. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Duas coisas. Primeiro, a gente criou um parque que você não tem mais máquinas. Você tem um parque de containers. Né? E dentro desses containers roda microserviços, Git, Jenkins, roda um monte de coisa aí. Primeira coisa. Segundo, se eu quisesse instalar, por exemplo, uma instância, de repente, de... Vou pegar um exemplo qualquer aqui.
de um aplicativo que faz gestão de arquivos, um GAI, né? Alguma coisa para gerenciar arquivo. Por exemplo, o Minio. O Minio faz isso, ele faz gestão de documentos, digamos assim. Tá, eu preciso falar para minha infraestrutura, eu preciso acionar o cara. Ô, cara, me instala dentro da máquina tal um aplicativo para fazer gestão de documento. Não, eu simplesmente consigo baixar na internet ou localizar onde está uma imagem, né, dele, de um container, e subir ele como um container Docker aqui. Legal. O que eu quero que vocês entendam é o poder que a gente tem na mão como desenvolvimento, né? Como pessoas que trabalham com desenvolvimento de software. A gente tem um negócio que a gente não tem faz tempo, que é o quê? Conseguir propor novas tecnologias dentro de uma arquitetura que é totalmente distribuída, escalável, replicável, de uma forma bem simples, né? Eu posso instalar serviços sem ao menos o meu cara da infraestrutura ficar sabendo. Quando ele vai ser acionado? Quando esse hardware aí não estiver mais dando conta. Pô, tá com 100% da memória RAM usada lá. Cara, coloca mais máquina. Pô, acabou o HD, coloca mais HD. Ô, CPU não tá dando conta, vamos colocar mais uma máquina. Né? Ele vai gerenciar isso. E quem vai gerenciar toda essa parte de infraestrutura da aplicação? A equipe de desenvolvimento, né? Então, com isso, eu acho que a parte de desenvolvimento conseguiu. Eu até falo isso com o pessoal lá na empresa. Eu falo que assim, nos últimos 6 meses, tecnicamente, eu ganhei uma liberdade para propor soluções novas que eu não tinha faz 5 anos. Em 6 meses a gente fez uma evolução, um upgrade tecnológico que em 5 anos a gente não conseguiu fazer. E a partir do momento que você tem um ambiente dockerizado, não preciso mais ficar, ô cara, eu preciso de uma ferramenta tal para fazer. Não, vai lá e instala. Homologa, testa, garante que aquilo funciona e leva para produção. A gente tem casos de sucesso isso dentro da empresa que funcionam muito bem, tá? Então, e aquelas perguntas lá no início, né? O que eu resolvo com microserviço? Eu resolvo com microserviço muitas coisas que eu não conseguia resolver numa arquitetura monolítica, que é essa questão de independência, escalabilidade. Escalar um aplicativo monolítico é muito difícil, entendeu? É muito difícil. Então, assim, eu espero que realmente eu tenha conseguido responder algumas perguntas, né, principalmente essas daqui, sobre o que eu resolvo com microserviço. Por que eu devo utilizar microserviço? Também espero que eu tenha conseguido explicar isso para vocês. E essa eu vou deixar para vocês, né, que é o suprassumo aí que todo mundo acha que é simples. Será que é simples trabalhar com microserviço? Será que é um caminho fácil? Será que de uma forma, é, assim, com pouco estudo eu consigo trabalhar? Talvez sim, né? Mas para trabalhar de repente da forma certa, resolvendo os problemas certos, não seja tão simples, tá? Então, pensem nisso, tá? Uma próxima vez que vocês verem o cara falando, não, vamos trabalhar com microserviço, cara, não é tão simples. E eu digo mais, quando você está trabalhando um aplicativo do zero, uma aplicação do zero, que ele já vem de um ambiente microserviço, que ele vem do zero para um ambiente microserviço, é muito mais simples. Agora, se você tem que migrar uma aplicação que está monolítica para um ambiente microserviços, cara, não é fácil. Não é fácil. Eu já vi muitos vídeos de casos na internet e a gente passou por isso lá na empresa que migração de serviços monolíticos para dentro de arquiteturas microserviços são muito difíceis, tá bom? Então levem isso para vocês, espero que eu tenha conseguido agregar alguma coisa, tá? Vou deixar aqui o meu contato, tá? Esse é meu contato profissional dentro da empresa, tá bom? É, é rafael@logicsp.com.br, né? Meu Skype pessoal e profissional é esse aí, rfaita, e o meu Gmail é rfaita@gmail.com. Vocês podem me contactar para dúvidas, é, se de repente precisar de algum material de apoio, eu posso tentar auxiliar, né? Ou como for. Realmente volto a reiterar que eu sou da empresa Logic, né? Ela cedeu todo esse conteúdo aqui pra gente, né? E até não falei da onde é a empresa é de Limeira, né? Então, se vocês tiverem interesse, a gente está com vagas lá, por favor, procure a gente.